Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre facção, preços, esse tipo de coisa. Eu vou tentar passar uma visão para vocês aqui, tanto para o empreendedor, tá? Para aquele que está pensando em fazer uma peça para vender, quanto para a costureira, quais são os entraves, aonde é que as pessoas se batem nisso aí. Bora lá? Gente, eu estava lendo aqui no canal, eu selecionei só três pessoas aqui. Tem um comentário que eu vou fazer de um outro rapaz que eu não achei o comentário dele ali, que infelizmente esse mês não foi um mês que eu tive tempo nem sequer de responder o canal direito, tá? Muita gente com problema com ajuda de máquina, o conteúdo que eu tenho que fazer separado, à parte, demora um pouquinho mais, tá? E às vezes a pessoa pede uma dica de imediato, às vezes a dica já está no canal, mas a pessoa não pesquisa, não observa. Mas a gente vai falar aqui sobre um assunto que está batendo comigo aí. Essa semana eu conversei com dois amigos que já são, né, empreendedores, tá? E já têm aí suas empresas, estão começando aí a sua produção. Aliás, dois não, três, só de Minas foram três, tem mais aí de São Paulo, outros de Goiânia. Mas eu vou fazer um resumo aqui, tá? E muito do que eu vou dizer aqui pode não servir ou não se encaixar na sua visão ou no seu ponto de vista, tá? Mas antes de começar, eu quero deixar claro duas coisas aqui. Eu abordo aqui a costura de forma profissional, ou seja, a costura para geração de renda ou para trabalhar na costura, e não uma costura ao qual é aquela costura por gosto. Então tudo o que eu falo, o que eu digo é voltado aos profissionais que ou estão entrando, ou pessoas que estão estudando, ou pessoas que estão pensando em colocar uma pequena empresa, uma coisa assim, não sabe o caminho, que caminho tomar. Então, as opiniões que eu vou abordar aqui, elas vêm dos próprios inscritos aqui do canal. Então são situações diferentes que muitas das vezes pode não se encaixar para você aqui. Como exemplo, eu vou ler três comentários aqui. O primeiro é da Beatriz Freire, né? Ela me faz a pergunta: Júlio, olha, eu na minha cidade está pagando 50 centavos para colocar zíper de fronha de travesseiro. O que você acha? Né? A outra é a Fabiola de Souza, que fala: quanto que a gente cobra, Júlio, para aqueles produtos descartáveis que a gente costura para uniformes de cirurgia, esse tipo de coisa, tá? E a Núbia Macedo fala: poxa, Júlio, olha, eu estava querendo começar a minha produção aqui, mas o que eles estão querendo pagar para poder fazer uma calcinha é R$1, né? Então, como pensar numa situação dessa? Bom, pelo que eu vejo aqui, são pessoas que já estão costurando. Se você está pensando em entrar, tá? Está pensando em comprar suas máquinas, está pensando em trabalhar com isso, eu vou dar o primeiro conselho para você, tá? O primeiro conselho que eu posso te dar é simples: se é para trabalho, o seu equipamento é industrial. Além dos equipamentos que você necessita de espaço, de mão de obra e de conhecimento do produto que você quer confeccionar. Isso é fato, tá? Porque se você está começando e está tentando aprender e pega o serviço de alguém e não tem qualidade, o seu serviço pode chegar num ponto e cessar. Então, como resolver isso? A primeira coisa que eu aconselho para vocês que estão iniciando, ainda que vocês não gostem, ainda que eu escute um monte, mas é buscar um curso no Senai de costura industrial. Por que eu falo isso? É profissionalizante, não é um curso técnico, não é um curso superior. Eu falo para você buscar um curso profissionalizante, porque esse vai ser o seu primeiro contato com um equipamento industrial. E quando eu digo curso do Senai, eu não falo de curso de corte e costura, tá? Eu falo de um curso profissionalizante de costura. Por quê? Porque nesse curso você vai aprender a trabalhar pessoalmente, gente, não é conteúdo do YouTube, tá? É pessoalmente, você vai aprender a lidar com os equipamentos que estão ali, vai contar com um professor que você vai ter que cobrar dele para que ele te ensine a operar os equipamentos ao qual ele vai fazer. Outra coisa interessante, antes mesmo de buscar o curso, é saber
se na sua região tem demanda de busca de mão de obra, tá? Aqui no canal tem muita gente que vem, ô Júlio, olha, você conhece uma empresa em tal lugar assim, eu moro no interior, eu moro nisso, e às vezes o local não tem demanda. Então a pessoa monta um negócio assim, baseado em prestar serviços, só que não tem demanda de pessoas que vai ali. Então a logística de empresas não batem naquela região. Então a pessoa acaba ficando sem trabalho, tá? Então a pessoa fica atirando para tudo quanto é lado. Para pessoas que moram em locais onde não tem mão de obra, não tem trabalho, ou oferta de trabalho disso, o interessante é estar montando o seu próprio negócio e não estar montando uma facção, uma coisa, porque consequentemente você está investindo e vai parar. Por quê? Se não tem demanda, se não tem cliente, como é que você vai tocar o serviço? Então, para pessoas que estão fora dessas regiões, não digo que não faça, tá? É que voltem a mentalidade de vocês para ou produzir, ou então para oficina, ou para peças sob medida, tá? Porque aí você vai ter uma clientela em volta de ti, baseia isso. É importantíssimo, além de vocês procurarem um curso para poder lidar com os equipamentos, ou para ter o contato com o equipamento e saber lidar com o equipamento, é muito importante vocês também prestarem atenção em alguns cursos. O Senac mesmo tem alguns de gestão de negócio para vocês terem uma noção, né, de como gerenciar o seu trabalho, tá? É lógico, tem eu aqui, tem outros youtubers, tem outras fontes de informação, mas você é que faz o seu negócio. E não tem como indicar fulano, beltrano, ciclano. Isso é muito comum as pessoas me pedir. Outro dia uma moça de Rondônia veio me pedir no Instagram, ela veio me pedir um profissional que fizesse corte. Eu conheço milhares, mas não na região dela. Entende? Então eu não teria como indicar essa pessoa para ela, né? Então, até deixo aqui para vocês aqui, se vocês fazem algum serviço, estão atrás de algum trabalho, pode colocar aqui, deixa o telefone, endereço, a região de vocês, talvez tenha alguém próximo de vocês que está buscando um profissional como você. Então pode colocar aqui, sendo trabalho, links externos não aceito, mas sendo trabalho, se você está buscando trabalho, deixar suas informações aqui, eu vou aprovar todas elas, para que vocês possam colocar aqui. Talvez na sua região está precisando de alguém que está querendo montar uma empresa, às vezes você é o profissional que ele está buscando, tá? Mas então todo o negócio baseia-se em fechamentos mensais. Então, se você está pensando em colocar uma facção, primeira coisa você tem que pensar, na minha região tem demanda para isso que eu quero fazer? Sabe? Porque até em regiões que tem demanda tem uma concorrência muito grande. Às vezes a pessoa está em cima de um polo têxtil, em cima de uma coisa, e não consegue acompanhar esse ritmo. Eu sei que uma visão do mercado hoje em dia é do empreendedorismo. Hoje mesmo levantei de manhã cedo e vendo isso, né? Faça você mesmo, crie você mesmo a sua empresa. Bom, sim. Se você começa hoje com uma visão que você está montando uma empresa porque você quer fazer negócio nessa área, em uma determinada área, beleza. Então crie uma visão, além do gostar do que faz, crie uma visão também comercial daquilo que você faz, porque você precisa de renda para investir no seu próprio crescimento pessoal. Tá? Então essa é a primeira visão. Eu vou comentar aqui o exemplo da Beatriz. A Beatriz diz que na região dela tem uma empresa que paga 50 centavos por zíper, o que eu acho um bom preço. Pode não ser um bom preço para você, Beatriz. Entende? Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Quando você desenvolve, por exemplo, vou desenvolver de pregar zíper, né? Se você pensa só em você, só no seu trabalho e não pensa no seu negócio, você vai ficar baseado somente naquilo que você é capaz de fazer durante o dia. Talvez você não tenha capacidade de pregar uma quantidade de zíper que seja para você lucrativo para chegar no fim do mês com um faturamento mensal. Mas se você pensa disso de forma de produção, muito provavelmente
pode ser que seja um bom negócio pregar um zíper de uma fronha de travesseiro que não tem segredo, desde que você tenha o equipamento correto, que você saiba fazer o produto, que você tenha agilidade, que às vezes você tenha um espaço dedicado a isso, pode ser que seja interessante, tá? Então, Beatriz, não dá para mim poder falar, olha, tá ruim, tá bom, não existe. Eu acho que tá muito bom, porque eu tenho gente que costura uma camiseta quase que por isso. Tá? E aí você fala, nossa, deve estar no prejuízo. Não, essas pessoas não estão no prejuízo, porque muitas das vezes ela faz uma camiseta muito básica, é outro detalhe que eu quero entrar aqui, faz uma camiseta muito básica, mas conta com recursos que muitas das vezes você não tem. Né? E conta aí com uma esteira para fazer bainha, conta com mais funcionários que fazem mais tempo, conta com uma gestão de operação melhor. Então quer dizer, automaticamente se torna lucrativo para a pessoa fazer aquilo. Ah, Júlio, como montar isso? Isso é uma coisa que você tem que observar o mercado, você tem que observar o equipamento que você vai precisar, você tem que fazer a matemática disso. Então, costurar não se trata só de sentar numa máquina e parar lá, de ficar o dia inteiro da máquina. E quando chega no fim do mês, você fala, poxa, mas eu não fiz uma quantidade suficiente. Muitas das vezes você não tem uma máquina eletrônica, muitas das vezes você não tem uma ferramenta correta, muitas das vezes você não conhece, não domina bem a técnica de regular o seu equipamento, por isso eu falei sobre fazer um curso, você entendeu? Então é isso que faz a produtividade. E muitas das vezes, vocês olhando do outro lado, nossa, o Júlio sabe tudo, sozinho ele é o cara, ele faz modelagem, compra, faz. Não dá para se fazer isso quando a gente pensa em negócio e a gestão de produção e gestão do negócio. Porque a gestão do negócio é os custos que você tem e o tempo que você tem para entregar os produtos que você está fazendo. E a gestão da produção é a sua capacidade de aumentar a produtividade daquilo que você faz. Então, são coisas que vocês têm que parar. Eu sei que muitas de vocês vão dizer, Júlio, você está dizendo que não gosta daquilo que você faz. Não é verdade, eu estou dizendo o seguinte, se não der lucro, se não for lucrativo, eu não vou fazer, porque não há um jeitinho. Eu posso até conseguir uma renda esse mês, mas no mês que vem, se eu não acompanhar, se eu não movimentar, se eu não correr mais, muito provavelmente a minha empresa, que é o que vocês estão vendo aí, o seu pequeno negócio, pode crescer ou pode abrir a falência. Muita gente compra máquina, investe um monte em máquina, chega no fim das contas ele não sabe o quanto é que ele gastou, ele não tem a mínima gestão daquilo que ele está fazendo. Então a visão para um novo empreendedor, seja ele na fase da mão de obra, eu vou falar disso depois de outras partes, da parte da empresa, mas a visão de vocês que estão montando para terceirizar produtos ou terceirizar a mão de obra, tem que ser de produtividade. Uma peça igual a Beatriz falou comigo aqui, que é um zíper de fronha, muito provavelmente a 50 centavos está ótimo. Desde que você tenha a capacidade de produzir uma grande quantidade e o seu fornecedor também tenha uma boa quantidade de produção. Tá? Então isso é uma dor de cabeça. Eu vou até usar essa parte, frisem bem isso, porque no final do vídeo eu vou falar sobre um comentário de um rapaz aqui, que já vai ser introdução para o outro. Tá? A Fabiola Leite, por exemplo, ela costura produtos hospitalares. Tá? Esse é um ramo que o que vocês têm que pôr na cabeça é o seguinte, não interessa o produto que você está costurando, e sim o que você está, o trabalho que você está tendo para costurar. Entendeu? Então o que acontece, Fabiola? Na realidade, eu não sei nem como te quantificar isso, porque para mim não faz diferença costurar uma camiseta ou costurar um produto descartável, porque o processo, o custo, a mão de obra, o processo de costura é o mesmo. Eu vou ter que pregar manga, eu vou ter que muitas das vezes fazer uma gola, muitas das vezes eu vou ter que fazer um acabamento. Então tudo isso deve ser levado em conta para você fazer o seu preço. Eu não tenho uma noção, desculpe pelo cachorro do vizinho, mas eu não tenho uma noção para te dar. Por quê? Porque eu não sei o seu nível de produção, o quanto é de produção que você tem. Tem uma amiga do canal aqui, que é de São Paulo, ela é mineira, foi para São Paulo, e uma vez ela me mandou uma foto da facção dela, e ela estava fazendo, se eu não me engano, salvo o meu engano aqui,
numa média de 50 centavos aquilo dali. E eu olhei para aquela coisa, era muita coisa para uma costureira sozinha. O processo de costura, o trabalho, o esforço, o consumo de energia, as agulhas, a manutenção é a mesma. É a mesma. Então, vocês devem basear o produto de vocês se você não tem noção nenhuma pelas suas horas de trabalho. Trabalhem um dia, dois e vejam quanto vocês faturaram nesse dia e vejam se esse cliente tem potencial para te fornecer durante 30 dias. Cuidado com promessa, tá? Os caras te trazem 10 peças e falam para te trazer 1000. Também tem isso. Mas vamos parar e vamos pensar da forma que eu estava indo aqui mesmo, tá? Então, é isso, tá? A Núbia Macia, ela fala, poxa, uma lingerie a R$1. Recentemente, a minha amiga Renata, tá? Ela me mandou um vídeo, tá? Ela me mandou um vídeo, não, me mandou um print de algumas conversas, onde uma pessoa, o Núbia, estava vendendo calcinha 60 centavos. Ou seja, calcinha pronta. E eu parei para pensar, quanto é que essa pessoa estava indo lá? E recentemente eu fiz uma live no canal, para quem não sabe, na página do canal, quando eu não tenho condições de responder aqui, eu faço uma live rápida e dou uma resposta rápida lá na página, tá? Então eu respondo diretamente ali. Se vocês não conhecem a página do canal, vou deixar na descrição aqui do vídeo, vocês vão dar um pulinho lá, tá? Então o que acontece? Recentemente eu falei sobre isso na página do canal, né? Sobre o custo dessa produção, quanto é que essa costureira gastou ou quanto ela ganhou para poder fazer isso, sendo que a peça que estava sendo vendida a preço final custava 60 centavos. E uma visão muito interessante, peguei 2 exemplos aqui iguais. Esse short aqui é um de criança e esse short aqui é um short que vocês viram aí em conteúdo, que é um de adulto, tá? São 2 shorts femininos, beleza. Esse shortzinho aqui e esse short aqui são a mesma coisa, tá? O que acontece? Esse short que está aqui é muito mais fácil para mim poder costurar do que esse short aqui. Então automaticamente o preço de custo de produção desse short é mais caro do que desse. E vocês costureira, principalmente o pessoal da linha de calcinha, tem uma visão que a costura de calcinha é mais barata porque todo mundo que entra pensa, é mais barato porque é menor a costura, é só uma costurinha, é a visão que vocês escutam. Eu acho que vocês já devem ter escutado isso. Só que quanto menor o processo, mais demorado ele se torna, mais difícil de concretizar. Uma peça pequena para mim tem muito mais dificuldade de concretizar do que eu fechar uma peça de adulto. Então, tudo isso é contado através do tempo de produção, tá? Então tem muita gente, eu conversando, vou contar o caso de um amigo agora, dessa semana, que mas a esposa estão montando lá uma coisa de peças promocionais e coisas assim. E ele virou e falou assim comigo, olha, Júlio, eu estou querendo fazer gola B, ele manda um monte de fotos, e o que acontece? O processo de produção de uma gola B, de uma gola de ombro a ombro, ou de uma camisa com ombro a ombro, é muito mais caro que uma camiseta de processo de costura normal. E esse mesmo amigo falou assim, olha, eu vendo as duas, ou nós fazemos as duas pelo mesmo valor, e sendo que o processo é completamente diferente. Eu vejo isso como um desconhecimento, e eu até falei isso com um amigo, você entendeu? Então, olha, o processo é diferente, o custo de produção é maior, você gasta mais tempo, demora mais para ser feito, como é que você tem o mesmo valor pelo produto? Então, gente, são 2 pontos que vocês devem prestar atenção ao iniciar uma facção, tá? Eu vou tornar nesse assunto no próximo vídeo, mas esses são 2 pontos que eu gostaria de frisar para vocês aqui, que vocês devem prestar atenção na hora de começar. Você está fazendo uma facção? Sim, é um processo comercial. No caso de facções, o que manda no preço é a capacidade de produção, tá? Porque sozinhos, muitas das vezes, não nos compensa pegar algumas coisas. No caso da Núbia Macedo aqui, por exemplo, ela pegar uma calcinha R$1 para ela, como ela diz, um prejuízo. Por quê? Porque ela demora um tempo para poder fazer para ganhar R$1.
Então ela tem que fazer várias calcinhas durante o dia para poder ganhar uma mixaria, tá? Que chega no fim do mês, tem água, tem luz, tem isso, tem alimentação. Então são coisas que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Que é a questão da gestão. Mas eu já fico deixando para vocês aqui que a gestão, enxergar a costura como, principalmente você que é empreendedor, que está pensando em levar a costura para uma costureira, não pensar só na venda final para formular o seu preço. Porque muitas das vezes você está matando a sua mão de obra, que às vezes era para estar desenvolvendo. Porque, eu vou dar um exemplo, vou até aproveitar aqui para falar uma coisa. Muita gente me pede opinião sobre máquinas, que máquina comprar, que é isso, que é aquilo. Eu fiz uma lojinha no Magazine e Você, onde eu posso expor algumas máquinas, tá? Então você vai lá e dá uma olhada para vocês verem o custo que é colocar com básico. Tem máquinas lá de preço alto, tem máquinas de preço baixo, mas o custo que é a questão da produtividade, tá? Tem gente, eu vou aproveitar, falei que ia falar aqui do comentário para fechar o assunto, tá? De um amigo que eu não achei, aí eu comentar, ele falou, eu recordo as palavras dele, que ele colocou aí, eu vou tentar achar, se eu achar eu coloco o comentário dele em destaque aí. Então o que acontece? Esse amigo falou, olha, as pessoas estão vendo, querendo pagar um valor de produção quando não tem produção. E quando é uma questão de produção, a gente vai desenvolver uma fórmula para poder, que é um processo de costura, para poder fazer a produção. Então quer dizer, se você tem uma empresa que te fornece uma grande quantidade, dá para você trabalhar com preços com margem baixa. Mas é lógico, você vai ter que investir em equipamento, em mais mão de obra, em mais coisas. E aí sim você vai conseguir baixar o preço, tá? Tem gente prometendo para costureira assim, olha, venha fazer um curso aqui e você ganha R$ 1.800. E aí te mostra uma máquina de doméstico, isso, aquilo, aquilo outro. Não tem condição, gente. Não tem condição, porque é uma concorrência de mercado. Então, quanto mais você produz, mais baixo fica o seu valor. Mas em compensação, vamos fazer um pensamento aqui sobre o comentário da Núbia. Nem vou usar o da Beatriz, que é de 50 centavos, que eu acho bem mais lucrativo, mas eu vou olhar o da Núbia aqui, que é a calcinha de R$1. Tá? Se eu chego na casa da Núbia e falo com ela assim, Núbia, eu tenho 200 calcinhas para você fazer. E a Núbia trabalha sozinha, a Núbia gasta aí 15, sei lá, gasta 10 dias para poder fazer, ela ganhou R$200 em 10 dias. Então para a Núbia foi um tremendo dor de cabeça. Mas se eu chego para a Núbia e falo assim, olha Núbia, eu tenho uma empresa e vamos fazer um contrato com você, você é uma pessoa que eu quero, para aumentar a sua produção, você tem, no mínimo a minha produção chega aí a 200.000 calcinhas. Porque eu sei que a Núbia vai chegar, vai usar equipamentos melhores, vai pôr mão de obra melhor, vai desenvolver melhor. Entendeu? Ela vai colocar uma célula, montar um processo de produção, aí sim a Núbia tem condições de ganhar R$1. Tá? Ou talvez até não tenha esse R$1, mas estou dando um exemplo, né? Então quer dizer, a Núbia chegando no fim do mês, ela tem um ponto ela de referência, eu posso chegar até R$200.000, eu posso chegar... Então o cara que vem com 10, 20 calcinhas para você e quer te pagar ou camiseta, ou o cara do zíper lá, que a Beatriz falou, gente, é extremamente lucrativo 50 centavos no zíper. Desde que você tenha mais de uma pessoa trabalhando, desde que você tenha um equipamento bom, desde que você tenha um espaço legal e desde que você tenha uma produção. Se esse cara do zíper entregar para ela, de fronhas, ele entregar para ela 1.000 fronhas por dia e ela tiver 3 pessoas trabalhando, tá? Ela tem um salário bom no final do dia. Então quer dizer, vale a pena para ela, porque tem um processo de produção. Mas o que está acontecendo é muita gente correndo atrás de uma costureira que às vezes a pobre coitada não tem condições de produzir o tanto que o cara quer. E quer pagar ela o mesmo valor de 50 centavos. Só que para a costureira, por isso que eu estou falando aqui primeiro para a mão de obra. Depois eu vou falar do empreendedor, tá? Os riscos que vocês correm também com a mão de obra deficiente. Não estou falando mal disso. Mas para a costureira pode ser uma costureira sozinha, que às vezes não tem um equipamento correto, que não tem um espaço legal, que tem que trabalhar horas
tá? Pode ser que esse zíper de 50 centavos seja um tremendo do prejuízo. Por quê? Porque é ela sozinha, né? E quando a gente trabalha sozinha, a gente não desenvolve. Então, se você está entrando na costura e está pensando em mão de obra, se você está pensando só em você, eu sinto te dizer uma coisa: nenhum de nós é muita coisa sozinho. Eu só estou falando com vocês aqui a milhares de pessoas que acompanham o canal. Perdão, milhões é demais, né? Quem dera que tivesse isso aí. Falando isso, né, gente? Não deixa de se inscrever, compartilhar os vídeos para ajudar aí. Mas fica aí a dica, né? Eu só estou falando com vocês aqui graças a pergunta de vocês, né? Então isso me torna uma obrigação de fazer isso, né? Por quê? Agora, se você está começando agora, eu não estou te dizendo para desanimar, não. O caminho que eu dou para você: primeiro faça um curso presencial, para você lidar com um equipamento que você vai chegar com ele na sua casa. Porque muitas das vezes você vai vir aqui pedir uma dica, ou vai pedir uma dica ou outra, e que não vai ser legal para você, ou que você não vai fazer. Então, se você já sabe o equipamento que você vai utilizar, já sabe controlar esse equipamento, já começa dando certo por aí. Aí depois, você tenha uma mentalidade de que isso é um negócio, que vai além do nosso gosto. Muitas das vezes a gente não faz o que a gente gosta. Vocês acham que eu gosto de fazer um produto desse? Não. Não gosto. Tá? Mas é o que me dá um dinheiro, então eu vou fazer. Então vai além do meu gosto. É o que está vendendo. Então muitas das vezes a gente vai naquilo que a gente está vendendo, ou que a gente está fazendo, tá? Então ficou a dica aí para vocês. Espero que tenha esclarecido um pouquinho. Muito do que eu disse que pode não servir para você, tá? Mas já serve como conhecimento, tá? Então, não veja uma costura só pelo que você gosta de fazer, tá? Não veja só pelo seu ângulo, veja pelo ângulo que é necessário para que você lucre. Porque a visão nossa hoje em dia, todo mundo é empresário no Brasil. Sim, nós estamos nessa com um desemprego muito grande, tá? Mas a realidade é outra bem diferente. O mercado é concorrido, não tem. Então você vai montar um negócio assim, que é prestar serviço, olha, essa sua região tem demanda para o seu trabalho, senão você investe o seu dinheiro e se lasca. Tá? Então, se você vê que não tem demanda, tenta criar o seu produto para poder... Porque se você não tem demanda de concorrência fazendo na sua região, consequentemente você não tem também concorrência. Então, vocês têm que parar e pensar nisso como um negócio e não como um meio de vida ou como uma saída do desemprego. Não é isso, tá ok? Abraço para vocês. No próximo vídeo eu vou falar pelo lado do empreendedor. Tá? Vou editar esse aqui, espero que tenha ajudado alguma coisa. Gente, muito obrigado pelos compartilhamentos. Eu sei que tem muita gente compartilhando. Peço desculpa porque eu não estou conseguindo responder a todos. Tá? São perguntas em particular pelo WhatsApp e às vezes é demorado. Tem gente pedindo aí conteúdo sobre máquinas de costura, problema de máquinas. Tem muita coisa aí que já está no canal e tem muita coisa que eu ainda pretendo fazer. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, eu volto no próximo vídeo falando sobre o lado do empreendedor, tá ok? Abraço! É muito importante